Fala galera do Agro Descomplica. Hoje vamos dar início a mais um vídeo da série Minitab. E no vídeo de hoje vamos aprender a como fazer gráficos de contorno. O gráfico de contorno ele me permite visualizar em duas dimensões três variáveis, sendo que duas delas são variáveis independentes e uma é uma variável dependente. Para entender melhor, vamos observar o exemplo aqui. Aqui a gente tem os valores de temperatura e umidade relativa do ar, que são variáveis independentes, e tem o valor de opacidade da fumaça de um trator agrícola, que é a nossa variável dependente. Antes de iniciar as análises, eu vou explicar um pouquinho mais o que é a opacidade da fumaça, para quem não é da área compreender melhor a explicação do gráfico quando a gente plotar. A opacidade da fumaça, ela me permite identificar quão escuro está a fumaça quando o trator está trabalhando e ocorre a queima do combustível, qual o nível de escuridão que aquela fumaça está. Quanto maior for esse valor, mais escura aquela fumaça está. E quanto mais escura é aquela fumaça, mais material particulado ela está emitindo na atmosfera e está poluindo mais. Desse modo, se eu conseguir identificar qual seria a melhor umidade relativa e a melhor temperatura que me dê um menor valor de opacidade, eu consigo, por exemplo, regular quais horários do dia eu poderia trabalhar mais tranquilamente, sabendo que eu estou poluindo menos o ambiente, seja com um trator ou seja para funcionamento dos carros movidos a diesel também segue o mesmo princípio. Então, uma vez que os nossos dados estão aqui, vamos iniciar a análise. O primeiro passo que a gente vai precisar fazer é vir aqui na opção gráfico, dar um clique com o botão esquerdo do mouse, vamos vir aqui na opção plotar contorno, dar um clique com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir essa janela aqui, em que a gente vai precisar fazer alguns passos simples para plotar o nosso gráfico de contorno. Vamos vir aqui na opção, no variável Z, e vamos selecionar a nossa variável. Minha variável Z, eu sempre gosto de colocar a minha variável dependente. Então, no nosso caso aqui, eu vou utilizar a opacidade. Vou selecionar a opacidade. Na minha variável Y, eu posso colocar qualquer uma das variáveis independentes. No caso aqui, eu quero colocar a temperatura, fica a seu gosto, dependendo do que você está trabalhando. Temperatura, selecionar. Okay. Na minha variável Y, eu vou colocar a umidade relativa. Dá um OK. Aqui a gente já pode mandar plotar o nosso gráfico. Se a gente quiser fazer algumas alterações no gráfico, você pode vir aqui na opção lápis e colocar, por exemplo, o título. No meu caso, eu não quero. Outra coisa também, se eu plotar do jeito que está aqui, o meu gráfico ele vai plotar um gráfico de contorno, mas ele não vai aparecer as linhas de contorno. Eu tenho que indicar que eu quero isso. Então, eu vou vir aqui na opção ver, os dados, e aqui eu vou selecionar essa opção aqui. No meu caso já estava selecionado, porque eu já fiz trabalhos anteriores e deixei selecionado, mas no caso de vocês que vão iniciar a primeira vez, normalmente vai estar selecionado só a opção área. Então você vem aqui e seleciona contorno de linhas, e aí ele já vai plotar o gráfico com os contornos. Então eu vou dar um OK, vou dar um OK novamente, e ele já vai gerar o meu gráfico aqui com as minhas linhas de contorno. Só que ele plota o gráfico de uma forma que a maioria das revistas ela não aceita esse formato. Por exemplo, aqui o nosso gráfico está com fundo cinza. A recomendada é que seja branco. A maioria das revistas ou de normas de TCC, dissertação e tese, quer que seja branco. Então, como que a gente vai editar isso? Você vai vir aqui em qualquer local aqui, dessa parte cinza, vai dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir essa abazinha aqui, que é atributos do gráfico. Se eu clicar aqui nessa primeira parte aqui do gráfico, se eu clicar na opção custo, ele vai me permitir que eu edite o fundo do gráfico, coloque na cor que eu desejo. Se você olhar, vai estar aqui, a cor vai estar na opção automático, que é a cor cinza, padrão do Minitab, eu vou colocar na cor branca. Do outro lado, se eu desativar a opção automática, desativar e ativar a opção custo, eu vou conseguir colocar a cor daquela linha de borda do gráfico. Normalmente, as revistas elas não gostam que tenha. Então, se eu plotar o meu gráfico aqui, tirar daqui e colocar num programa de edição, o Word, por exemplo, ele vai com a linha de borda.
e algumas revistas não gostam. Então eu posso vir aqui e colocar a opção, tirar a opção cinza e colocar branca, que ele vai se misturar com a cor do gráfico e não vai parecer que tem borda o meu gráfico. Eu vou dar um OK, já altero a cor aqui de fundo e automaticamente já mexi na borda do gráfico. Outra coisa que eu posso mexer também aqui é no título do gráfico. Veja que eu não coloquei título, mas o próprio programa ele gerou um título aqui, né, que é o gráfico de contorno aqui, plotar um gráfico de contorno da opacidade versus a temperatura e umidade relativa. Então eu vou dar 2 cliques aqui com o botão esquerdo do mouse e eu posso alterar, por exemplo, o tamanho, que está 13 eu posso colocar 12, se eu quiser eu posso deixar negrito, posso colorir também, mas eu não quero deixar automático. E aí eu posso vir aqui, ó, na opção texto e eu vou alterar o título. Não quero que fique essa parte de contorno, fique só opacidade versus temperatura e umidade relativa. Então eu vou dar um OK, já alterei. Não vou mexer na letra também, mas eu posso também, se quiser, colocar qualquer letra. Tem a opção do lado. E eu posso mexer no título dos eixos também, se eu quiser. Por exemplo, a umidade relativa aqui faltou colocar porcentagem. Então eu posso vir aqui no título e já só inserir aqui porcentagem. O símbolo de porcentagem. Tá? Então dou um OK e já alterei. Uma outra coisa também que você pode querer alterar é, por exemplo, essa cor aqui que está verde. Os contornos eles foram representados na cor verde, mas algumas revistas elas não aceitam gráficos coloridos. Elas aceitam gráficos numa tonalidade variando de cores brancas e claras, preto a branco. Então você pode dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse em qualquer ponto dentro do gráfico aqui nessa área do contorno e ele vai abrir aqui essa opção atributos, né? Que vai permitir você alterar. Vamos entender o que acontece. Se você olhar aqui, está marcado na opção de uma só cor. Nosso gráfico tem que ter só uma tonalidade de cor, né, que vai alterando ali de cores mais claras a cor escura. E está marcado aqui embaixo na opção a cor verde. Então, se eu quiser, eu posso colocar vermelho, posso colocar azul, posso deixar verde, ou posso colocar aqui, por exemplo, a cor cinza, que normalmente, variando de cinza a preto aqui, que é normalmente a cor que as revistas mais recomendam. Então, dou um clique aqui e já selecionei. A partir do momento que eu clicar OK, já vai selecionar. Mas antes, vamos entender o que são essas outras coisas. Essa outra opção aqui me permite colocar 2 cores diferentes no gráfico. Se eu marcar ela, eu vou poder escolher 2 cores diferentes. E essa outra aqui me permite colocar uma cor diferente para cada escala. Então, se for do seu interesse, para cada contorno. Se for do seu interesse também, vai depender do seu trabalho, do que você está fazendo, você pode colocar também. Mas a nossa opção eu quero que varie somente, seja só uma cor só variando de tonalidade, de mais clara a mais escura. Então vou dar um OK, mudei a cor, você vê aqui que já ficou uma tonalidade variando ali de um cinza mais claro até chegando ao preto ali, uma cor mais escura, que é mais ou menos o padrão que os trabalhos que eu publico, as revistas recomendam, tá? São esses os tipos de alterações que eu consigo fazer. Eu posso mudar aqui também se eu quiser, por exemplo, tamanho da numeração aqui. Se eu achar que está pequeno, posso clicar em cima, vim aqui na opção fonte, ele vai me abrir essa aba aqui com algumas opções aqui, você pode ir clicando, testando aí, tentando ver o que é que você consegue alterar do seu gráfico. Se quiser alterar algumas coisas a mais, você pode clicar aqui e vai modificando. Por exemplo, eu acabei de colocar aqui uma borda preta aqui ao redor do meu gráfico de contorno. Você pode só clicar aqui na opção número, dá 2 cliques, ele vai abrir e você vem aqui na opção atributos, né? Aí ativa, tira do automático, estava no automático, você ativa e volta no curso e muda a cor aqui na opção cor. Mas a gente vai voltar aqui e vamos mudar a fonte aqui, né? Vamos alterar o tamanho da fonte e colocar negrito, que a gente quer agora. Então vamos colocar aqui tamanho 12, por exemplo, e negrito. Se eu clicar aqui nessa opção aplicar para todos os lados, ele vai colocar isso de todos os lados do meu gráfico. E eu só vou precisar fazer uma vez e não para cada lado. Então dou um OK e ele já alterou aqui o meu gráfico. Pode observar, já aumentou o tamanho, colocou a numeração em negrito dos dois lados simultaneamente, tá? Então é esse conteúdo que a gente tinha para passar nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí uma pergunta nos comentários. Se você gostou, clicar aí no gostei. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho aí para as notificações. Muito obrigado.